Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1152. Antes de mais nada, vamos mostrar como que foi o bilhete do concurso anterior, 1151. Bem, no concurso 1151 fiz 9 pontos. O engraçado é o aproveitamento da série A. De 10 jogos acertei 8 e errei 2. Então tivemos um aproveitamento de 80% dos jogos. Só que na série B, de 4 jogos acertei apenas 1 e errei os outros 3. Então tivemos um aproveitamento de apenas 25%. Então isso mostra que a gente conhece muito bem a série A, porém a gente não tem o mesmo aproveitamento na série B. Então precisamos melhorar na análise da segunda divisão. Chega de enrolação e bora para a análise dos jogos do concurso 1152 da Loteca. No jogo 1, pelo Brasileirão, teremos São Paulo versus Corinthians. São Paulo, 5º lugar. Corinthians, 17ª posição. Apesar desse jogo ser em Brasília, vai ter apenas torcedores do São Paulo e o Corinthians é o pior visitante. Em 14 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 10 derrotas. Além disso, já faz 4 jogos que o São Paulo não perde para o Corinthians. De lá para cá são 3 vitórias do São Paulo e 1 empate. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, São Paulo. No jogo 2, pela Série B, teremos Santos versus Operário. Santos, 2º lugar, Operário, 12ª posição. O Santos jogando como mandante em 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Além disso, o Operário nos últimos 5 jogos, na condição de visitante, tem apenas uma vitória e 4 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Santos. No jogo 3, teremos Palmeiras versus Atlético Mineiro pela Série A. O Palmeiras está na 2ª posição, enquanto o Galo em 9º lugar. O Palmeiras tem apenas uma competição para focar. Tanto é que o Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, sendo que já são 4 jogos sem tomar gol. Enquanto o Atlético Mineiro provavelmente deve vir com reservas, até porque está em 3 competições. Está disputando Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Palmeiras. No jogo 4, teremos Botafogo versus Grêmio. Esse jogo é em Brasília. E é o seguinte, o Botafogo é o líder, o Grêmio está na 12ª posição. Mas vou buscar uma zebra pelo seguinte motivo, nos últimos 10 jogos entre eles, acreditem se quiser, não houve empates. São 3 vitórias do Botafogo e 7 vitórias do Grêmio. Sendo assim, eu vou de duplo aberto, então vai ficar coluna 1, Botafogo. E também coluna 2, Grêmio, para tentar garantir um ponto. No jogo 5, teremos Juventude versus Bragantino. Juventude, 11ª posição, Bragantino, 14º lugar. Juventude como mandante, 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Já o Bragantino jogando como visitante em 14 jogos tem apenas uma vitória, 5 empates e 8 derrotas.
Porém, não tem como confiar 100% no Juventude, até porque nos últimos 5 jogos, ambas as equipes conquistou apenas 4 pontos. Então, para tentar garantir um ponto, eu vou de duplo fechado no Juventude. Então, vai ficar coluna 1 Juventude e também coluna do meio empate. No jogo 6, pelo Campeonato Espanhol, teremos Atlético de Madrid versus Real Madrid. O Atlético está na 4ª posição, o Real Madrid está em 2º lugar. Apesar do Real Madrid ser favorito, aqui é um clássico de Madrid. Tanto é que nos últimos 6 jogos entre eles foram 5 empates. Sendo assim, eu vou de empate coluna do meio. No jogo 7, pela Série A, teremos Fortaleza versus Cuiabá. Fortaleza 3º lugar, Cuiabá na 19ª posição. Fortaleza melhor mandante. 14 jogos, 11 vitórias, 3 empates. Mas, por incrível que pareça, nos últimos 10 jogos do histórico dos confrontos, apenas uma vitória do Fortaleza, 3 empates e 6 vitórias do Cuiabá. Então, para tentar buscar uma zebra, eu vou de duplo aberto. Então vai ficar coluna 1 Fortaleza e também coluna 2 Cuiabá. No jogo 8, teremos Atlético Goianiense versus Fluminense. O Atlético Goianiense lanterna, 20ª posição. O Fluminense em 18º lugar. O Atlético Goianiense é o pior mandante. 13 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. E vem de 3 derrotas seguidas. Porém, por incrível que pareça, já faz 7 partidas que o Atlético Goianiense não perde pro Fluminense. De lá pra cá são 6 vitórias do Atlético Goianiense e 1 empate. Então, para tentar buscar mais uma zebra, eu vou de duplo aberto. Então vai ficar coluna 1 Atlético Goianiense e também coluna 2 Fluminense. No jogo 9, pela Série B, teremos CRB versus América Mineiro. CRB 18º lugar, América 7ª posição. O CRB nos últimos 5 jogos conquistou apenas 1 ponto, porém o América Mineiro, jogando como visitante em 13 jogos, tem apenas 1 vitória, 6 empates e 6 derrotas. Sendo assim, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 10, pela Série A, teremos Internacional versus Vitória. O Inter 8º lugar, Vitória 16ª posição. O Inter vem de 4 vitórias seguidas. Aí você vai me dizer, mas o Vitória vem de 2 triunfos seguidos. Só que uma coisa é o nível de enfrentamento. Por exemplo, o Inter venceu adversários como São Paulo e Fortaleza, que estão na parte de cima da tabela. Já o Vitória venceu adversários da parte de baixo da tabela, como Juventude e Atlético Goianiense. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Internacional. No jogo 11, teremos Cruzeiro versus Vasco da Gama. Cruzeiro 7ª posição, Vasco 10º lugar. Cruzeiro como mandante, 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco como visitante em 13 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. E acredito que o Vasco deve poupar alguns titulares pensando na Copa do Brasil. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Cruzeiro. No jogo 12, teremos Bahia versus Criciúma. Bahia 6º lugar, Criciúma 15ª posição.
Bahia como mandante, 13 jogos, 9 triunfos, 2 empates e 2 derrotas. Criciúma como visitante em 12 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos jogando em Salvador, em 11 partidas são 6 vitórias do Bahia e 5 empates. O Bahia que jamais perdeu para o Criciúma jogando em seus domínios. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Bahia. No jogo 13 pela Série B teremos Mirassol versus Sport. Mirassol terceiro lugar, Sport quinta posição. O Mirassol jogando como mandante 13 jogos, 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Porém, o Sport vem de 5 jogos sem perder. De lá pra cá são 3 vitórias e 2 empates. Acredito num confronto bastante equilibrado. São duas equipes da parte de cima da tabela. Sendo assim, meu palpite é coluna do meio, empate. No jogo 14, teremos pelo Brasileirão Flamengo versus Atlético Paranaense. Flamengo, quarto lugar. Atlético Paranaense, 13ª posição. Mesmo considerando que o Flamengo deve poupar alguns titulares pensando na Copa do Brasil, o jogo é no Maracanã. E outra, Flamengo como mandante, 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Flamengo, são 34 jogos, 23 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas 7 vitórias do Atlético Paranaense. Aí você deve pensar, o Flamengo largou o Brasileirão, já que nos últimos 5 jogos conquistou apenas 4 pontos. Mas o Atlético Paranaense é o pior de todos os times se a gente for considerar os últimos 5 jogos. Conquistou apenas 2 pontos. Sendo assim, eu vou de coluna 1, Flamengo. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos no concurso 1152 e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só, é isso aí galera, valeu, é nóis!